Entender qual que é o seu problema com uma maior proeminência do cuidado feminino na criação de crianças. Se você é uma feminista, defende a liberdade das mulheres, isso também não seria um exercício da liberdade delas? Não, eu não tenho problemas com a liberdade das mulheres em cuidar dos seus filhos. Eu mesma, quando tive os meus filhos, eu parei de trabalhar por um tempo. Mas eu acho isso muito perigoso para nós, assim. As feministas, na verdade, elas são a favor da liberdade. A gente é a favor da liberdade da mulher que escolhe ser dona de casa. Só que a ressalva que eu tenho é a seguinte: se a mulher escolhe ser dona de casa, é bom ela fazer uma poupança. É bom ela ter uma atividadezinha remunerada. Porque senão ela vai ficar muito vulnerável a homens abusadores, violentos. A gente nunca sabe. Você se casa com uma pessoa encantada, ai que maravilhoso casamento, e amanhã esse homem pode se tornar um cara que vai te violentar de alguma forma, que vai abusar de você, psicológica, física, tanto faz. Então, assim, eu acho um lugar muito perigoso para a mulher. Ela não ter essa remuneração. Então, eu acredito que o cuidado, ele devia ser remunerado. Eu acredito, claro. Pelo Estado? Pelo Estado. Então, todo mundo tem que pagar. A gente teria que se reunir. Peraí, Lucas, deixa eu falar uma coisa. Vamos conversar, e aí você deixa eu terminar de falar. Boa, vai lá. E aí você começa a falar, Conclui. ao invés de você ficar me cortando. Pode concluir. Eu acho interessante que a gente se reorganize enquanto sociedade, sabe? Porque essa organização social, ela já tem mais de 2000 anos. E a gente não precisa estar reproduzindo ela. A gente não precisa continuar na mesma organização desde a época da Mesopotâmia, porque foi quando, né, se instaurou que as mulheres tinham que ficar em casa, os homens tinham que ir para a guerra, enfim. Independente do que seja, a gente não tem que continuar reproduzindo uma forma de sociedade que é muito antiga, sabe? Que já está completamente desatualizada. Quem que definiu que o valor do trabalho da mulher, que é o trabalho de cuidado, porque hoje todo mundo tem que ter o direito a ser cuidado. As crianças têm direito a serem cuidadas, os idosos, os enfermos, e esse cuidado está sendo feito pelas mulheres. E esse trabalho não é remunerado. Eu fico pensando nas pessoas em casa, assim, se elas realmente concordam com isso, sabe? Se as mulheres realmente concordam que elas vão dedicar todo esse tempo, todo esse cuidado, sem nenhum tipo de remuneração, e tá ok para elas, porque para mim eu não acho isso ok. Quem definiu que o trabalho do pedreiro, o trabalho do engenheiro, ou o trabalho do sei lá o quê, vale mais do que o trabalho de lavar um banheiro, de cozinhar? Porque até quem cozinha num restaurante ganha muito bem, um chefe de cozinha ganha muito bem, mas não, se a gente faz isso em casa, é por amor, né? Não existe uma natureza feminina de cuidado. Eu não acredito nisso. Isso foi uma coisa imposta para nós desde a nossa infância. A gente estava lá, nasceu, e de repente a gente está vestida de rosa, com um monte de panelinha, um monte de bonequinha, e esse é o nosso brinquedo, essa é a nossa brincadeira. Então, assim, isso foi imposto para nós, sabe? E eu acredito muito nisso, assim. Eu acredito que o cuidado, ele deveria ser um trabalho melhor dividido, porque hoje uma média de 25 horas por semana que as mulheres dedicam ao cuidado, e os homens dedicam uma média de 11 horas. Por que essa desigualdade? Por que que isso tem que ficar imputado a nós? Assim, não, as mulheres cuidam. De onde vem isso? Eu te pergunto. Boa. Então vamos começar por alguns pontos aqui. O primeiro ponto de todos é que esse papo de que na Mesopotâmia ficou instituído de que as mulheres deveriam cuidar dos filhos e os homens fazer outras coisas, isso é mentira. Inclusive, desde que os mamíferos passaram a existir e você tem ali a fêmea gerando o bebê, quando o bebê nasce, existe uma liberação de hormônios que ela é totalmente diferente do que acontece no homem, é uma liberação muito mais intensa, que faz com que a mulher, logo que o bebê nasça, ela se apaixone pelo bebê, e isso faz com que a mulher tenha um instinto de proteção. Isso aí é biológico, fator biológico. Isso gera uma maior proximidade da mulher e uma maior proximidade do cuidado. E isso, inclusive, é um fator evolutivo, tá? Porque essa preocupação maior da mulher fez com que os mamíferos conseguissem evoluir, os mamíferos conseguissem sobreviver, inclusive os seres humanos. Além disso, também, o fato do homem estar sempre mais relacionado à provisão, não necessariamente o homem deva só fazer isso, ele pode ajudar a mulher, mas o fato do homem estar relacionado à provisão tem também a ver com fatores evolutivos. O homem é fisicamente mais forte, e isso fazia com que ele tivesse que ir atrás da caça, ele garantisse a proteção do lar. Então, são fatores evolutivos, são coisas biológicas, e simplesmente descartar os fatores biológicos, marcadores biológicos, como se tudo fosse uma construção social, não é só um erro. Assim, chega a ser infantil, é um erro infantil. É você descartar a própria biologia como se a biologia não tivesse nenhuma preponderância nesse tipo de fator. Então, as mulheres têm maior vocação para cuidado, sim, e as coisas têm que ser assim. Existe desigualdade nos papéis entre homem e mulher? Tem que ter desigualdade mesmo. Eu defendo a desigualdade. O pneu do carro furou, quem vai trocar?
É a mulher? Vão tirar no papar? Não, é o homem que vai, porque ele tem mais força física. O carro quebrou, quem vai empurrar? É o homem, porque o homem tem mais força física. Então, essa desconstrução da sociedade que vocês propõem, tem 2000 anos, a gente não precisa seguir 2000 anos. Óbvio que deve seguir. Se sobreviveu a experiência do tempo, se você tá me dizendo que tem que mudar, você tem que me apresentar algo melhor. Qual é o modelo de sociedade melhor do que esse que a gente tem hoje? O modelo de sociedade é onde a gente divide esse cuidado. Exato. Porque não faz o menor sentido, Lucas. Que coisa e como? ridícula. Criando uma lei? Dizendo que o homem tem que cuidar tantas horas e a mulher tantas horas? Como é que faz? Criando políticas sociais que auxiliem. Não sei, restaurantes públicos, que é onde a mulher não tenha que ficar cuidando tanto, por exemplo, da alimentação dentro de casa das pessoas. Porque o que acontece? Hoje a sociedade se reorganizou. Não tem mais como a gente agir como se fosse, sei lá, há 100, 200 anos atrás. Para começar aqui, as mulheres pretas e periféricas sempre trabalharam. Aí, sim, depois, as mulheres brancas, donas de casa, começaram a buscar esse direito também. Justamente para fugir desse cenário de abusos, desse cenário de violência. Então, assim, as coisas se reorganizaram e não tem mais como a gente ficar vivendo como a gente vivia 2000 anos atrás. As coisas mudaram, as mulheres estão no mercado de trabalho e agora elas estão sobrecarregadas, porque elas estão trabalhando, e daí elas toda estão a sociedade buscando... tem que pagar pela criação dos filhos dos outros. Eu estou falando. As mulheres, elas estão sobrecarregadas porque elas estão trabalhando e, além de trabalhar, elas estão cuidando de casa, cuidando dos filhos, cuidando dos idosos. Elas estão fazendo 2, 3 jornadas de trabalho. E isso é desumano, isso está sobrecarregando e empobrecendo as mulheres. Porque a gente não tem o mesmo tempo para se dedicar, por exemplo, ao estudo que os homens têm. O serviço ordinário, como diz a minha amiga Nicole, né, que é o serviço que a gente precisa para a nossa subsistência, você precisa do seu banheiro limpo, você precisa da sua roupa lavada. E aí você quer que uma mulher faça esse serviço para você? Tipo, acho que você tem que tomar vergonha, sabe? Limpa a sua privada. Não, posso limpar. Agora a questão não é essa, a questão é o Estado não impor isso. Eu não acho certo o Estado cobrar imposto de todo mundo para criar o filho de um indivíduo. E ele deve ser responsável. De reorganização, se a mulher engravidou, o homem e a mulher são responsáveis pelo filho deles. E cada um quer com as suas responsabilidades. É uma questão de reorganização, Lucas. Não é nisso que eu acredito. Eu não acredito numa sociedade onde a gente se coloca só no nosso núcleo familiar. Eu acredito numa sociedade coletiva, onde a gente compõem isso juntos. Se uma criança nasce e uma criança faz parte dessa sociedade toda, ela tem um papel social e não é só para a família dela, né? Então, assim, aqui a gente já vai entrar numa divergência de ideais que a gente tem muito grande, porque eu não acredito nesse tipo de sociedade, sabe? Que a gente trabalha para acumular riqueza, para passar para o meu filho, para passar para o meu neto, e eu estou aqui somente no meu núcleo familiar e é só isso que importa. Não, para mim não é assim. Então eu acredito em outra coisa. Eu acredito que tem que existir, sim, políticas sociais, porque é uma questão de saúde pública também, porque as mulheres estão adoecendo. As mulheres estão adoecendo nesse modelo. E as mães são importantes. E vocês mesmos, que principalmente você, que eu sei que é uma pessoa religiosa, né? Que incentiva que as mulheres tenham filhos, sim, e tudo mais. A gente precisa dar recurso para essas mulheres sobreviverem. E sobreviverem com qualidade. Então eu te pergunto, o que você sugere? Que as mulheres fiquem em casa, fazendo trabalho de dona de casa, não remunerada e suscetível a todo tipo de violência. É isso que você sugere? É isso que você pensa como modelo de sociedade ideal? Eu sugiro que uma família é capaz de decidir melhor o que é bom para si do que o Estado, do que um político, do que um burocrata. Eu sugiro que o Estado não interfira nas famílias. Eu sugiro que o Estado não interfira na vida dos indivíduos. É isso que eu sugiro. O que você está defendendo é tirar a responsabilidade, que é uma responsabilidade paterna, e legar essa responsabilidade aos políticos. O propósito inicial pode parecer até bonito. Olha só, agora o Estado vai dar respaldo. A prática, o Estado começa a determinar como as famílias vão se portar. Eu não acredito em engenharia social. Eu não acredito que o Estado e que um político, um burocrata, eu não acredito que o Lula é capaz de determinar qual é o melhor modelo de família. Eu acredito que o que sobreviveu à experiência do tempo, que é a família tradicional, é o modelo mais funcional. E se é o modelo mais funcional, é por conta de... tem alguma vantagem. Se sobreviveu até hoje, é porque existe alguma vantagem nesse modelo. E quem está propondo aqui um novo modelo totalmente diferente é você. Então, se você está propondo um novo modelo, você tem que provar que esse seu novo modelo é mais funcional. Lucas, mais da metade das famílias brasileiras, elas são compostas por mães solos. Então, como é que você está falando sobre responsabilidade paternal? Culpa do feminismo. Culpa do feminismo, querido. Revolução Cultural de 68. Rapaz, a culpa é de vocês. Quando os homens abandonam as mulheres grávidas, quando os homens abandonam as crianças, isso é culpa do feminismo. Porque o casamento perdeu a importância. Vocês acabaram com a importância do casamento, e aí as mulheres, quando o homem deveria arcar com a responsabilidade, ele não arca. A libertinagem sexual é mais favorável para os homens do que para as mulheres. E foram vocês que criaram isso. Libertinagem? Quem tá falando disso? Mas quem tá falando disso? De onde você trouxe isso? Qual é o motivo? Qual é o motivo de você ter tantas mães solteiras hoje em dia?
E aqui não criticando as mães solteiras, mas constatando um fato histórico. É porque você teve uma alta da liberdade sexual, e essa alta da liberdade sexual teve as consequências, que são uma das consequências da gravidez. Então você teve mais gravidez de fora de relacionamentos. Gravidez fora de relacionamento favorece mães solteiras. Quem pregou a liberdade sexual foram as autoras feministas. Que besteira, Foram cara. as autoras feministas. É fato histórico. Mas eu não tô fato falando de histórico. liberdade sexual. As mães solos são mães solos por muitos motivos. Inclusive a liberdade sexual. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui no YouTube.